Nós já estamos conectados com a presidente do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, a Ivete Caetano, para a gente falar sobre uma matéria que foi publicada no Jornal do Comércio. Essa matéria saiu ontem no Jornal do Comércio, falando sobre concurso de professor e falando que há 20 dias do ano letivo, Raquel Lira não sinaliza convocação de aprovados. Presidente Ivete Caetano, obrigado por atender a Rádio Jornal. Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Berg. Bom dia aos ouvintes do programa Repercutindo da Rádio Jornal de Caruaru. Agradecer inicialmente a oportunidade de poder falar com os seus ouvintes. Pois não, existe essa preocupação, Ivete, dessa questão aí da não convocação de aprovados. O ano letivo ele pode ser prejudicado ou não? Nós acreditamos que sim, porque o número de contratos temporários é muito grande. É mais de 17 mil, segundo informações do ano passado do secretário de Educação do governo anterior, os dados 2021. Então, esses contratos, na sua grande maioria, vão se encerrar agora em fevereiro. Então, é muito preocupante, né, a não convocação imediata. Nós temos estados brasileiros onde os governadores já assumiram, como a Paraíba, e já anunciaram convocação dos concursados, né? Então, a reivindicação do Sintep, inclusive entregue em documento ainda num período eleitoral aos candidatos, era de que houvesse uma convocação imediata do concurso público. O governo anterior, em 2022, em dezembro, homologou. Então, após a homologação, a fase seguinte é de convocação, e isso precisa um tempo, porque quando você convoca, tem a documentação a ser apresentada, tem os exames de saúde, até que ele realmente chegue em sala de aula. Então, é uma questão que nos preocupa bastante, a governadora ainda não ter anunciado. Acreditamos que ela, como servidora pública que ela deve defender o serviço público, portanto, acreditamos que isso possa ser feito, estamos na expectativa, estamos no aguardo do atendimento dessa reivindicação, que a convocação seja feita agora, ainda em janeiro. Pois não, Ivete. Agora, me diga uma coisa, o Jornal do Comércio chegou a procurar a Secretaria Estadual de Educação, que disse o seguinte, nesta quarta, o Jornal do Comércio perguntou à Secretaria Estadual de Educação se havia alguma previsão de quando o governo de Pernambuco fará a convocação dos aprovados, mas o órgão não se pronunciou. Ou seja, esse silêncio que acaba incomodando também, né, Ivete? O governo, quando inicia, ele tem um tempo para ele compor a sua equipe, mas enquanto política educacional, isso já teria que estar bem claro, porque o que demora um pouco o governo, algumas semanas, é ele se reorganizar do ponto de vista burocrático e não se reorganizar do ponto de vista da decisão política, das políticas públicas, porque os dados sobre pessoal, o tipo de contratação que existe na Secretaria de Educação é público. O governo, no ano passado, fez uma prestação de conta na Assembleia Legislativa, que a governadora era deputada, ainda era deputada estadual, e foi uma prestação de contas públicas, e também o Sintep vem denunciando esse alto número de contratos temporários na rede estadual. Então, o diagnóstico, ele já existe desde o ano passado, né? A população já sabe, a governadora já sabe, de que existe esse número de contratos temporários. Então, assim, não tem nenhum motivo para se fazer um diagnóstico, ter um tempo para fazer um diagnóstico. O diagnóstico já existe, com dados concretos que eles receberam e que foram publicizados no ano passado na Assembleia Legislativa. Existe mais de 17 mil contratos temporários, então nos preocupa demais essa falta de afirmação, essa ausência do governo do Estado, da governadora, de não afirmar explicitamente a convocação, porque o concurso não vai poder ser ignorado. Ele já foi homologado, né? Então, como política pública, isso já deveria estar claro para a decisão ser tomada. Como servidora que a governadora ela sabe que a forma correta de acesso ao serviço público é o concurso público, previsto pela Constituição Federal. Então, os governos têm a obrigação de zelar pela Constituição Federal, de cumprir a Constituição Federal. E a Constituição Federal diz que a forma de acesso correta é por concurso público. Pode haver contrato temporário pela legislação? Pode, mas ele
deve ser uma coisa eventual, deve ser uma coisa temporária, como o próprio nome diz, e não esse número assombroso de 17 mil, que é quase 50% dos professores que estão na ativa. Então, nós esperamos sim ainda que a governadora anuncie a convocação. Eu acho que isso demonstra um compromisso com o serviço público, se ela fizer isso. Isso demonstra um compromisso com a valorização profissional, porque esses profissionais que estão hoje em forma de contrato temporário é uma contratação, digamos assim, precarizada. Eles não têm direito ao acesso à saúde do SACEP, eles não têm direito à carreira, né? Eles só ganham base, não há um incentivo para o mestrado, um doutorado, porque eles não estão na carreira. Então, é um vínculo precarizado. A governadora que assumiu agora e que quer tantas mudanças, vai permanecer com uma política do PSB de priorizar contratos temporários e não o contrato realmente previsto na Constituição Federal? Essa é uma pergunta que a gente faz e que a gente quer respostas como movimento sindical, como entidade representativa da nossa categoria. Inclusive o Sintep chegou a conversar com a senadora Tereza Leitão, né, para que ela possa também colocar na pauta, ela como senadora da República, ela pode fazer essa cobrança também, né, Ivete? Sim, nós temos na companheira Tereza Leitão, ex-presidenta do Sintep, um baluarte da nossa luta, uma linha de frente de todas as lutas em defesa da educação, o que inclui o concurso público. Tereza sempre foi muito enfática em fazer a defesa daquele vínculo no serviço público, o vínculo previsto na Constituição Federal, que é o concurso público. E temos certeza que a senadora está conosco nessa defesa da convocação imediata do concurso público e do cadastro de reserva. Você falando que é muito importante o chamamento, a convocação dessas pessoas, desses docentes que foram aprovados. Mas o governo do estado, ele pode continuar com os temporários, mesmo você falando, né, da questão de direitos e tudo mais, mas se o governo do estado, mesmo com a homologação de Paulo Câmara no ano passado, o governo do estado, se ele quiser agora, ele pode continuar com esses temporários ou não? Se o governo do estado continuar e não fazer a convocação, eu acho que é uma contradição, sabe, Berg? Porque a governadora disse que quer mudanças, aí vai continuar com uma política do governo anterior, né? Mudança realmente é ela fazer a convocação dos 2.903 professores que foram aprovados, né? E também respeitar o cadastro de reserva e fazer novos concursos, Berg, porque nós, os contratos temporários, que somam mais de 17 mil, ainda vai ser insuficiente o concurso público realizado pelo governo anterior. Então, se a governadora quer fazer um governo de mudança, o correto será convocar imediatamente esses aprovados e ainda fazer novos concursos. O Sintep entende que mudança é isso, né? Se o governo anterior priorizou relações precarizadas, que é as relações temporárias de trabalho, o novo governo, se quer mudança, ele tem que respeitar esse concurso, fazer o chamamento imediato e fazer novos. E não é só concurso de professor, viu, Berg? Porque está em andamento aí o concurso, que ele tem que ser homologado, dos analistas educacionais, dos servidores administrativos, e ainda tem um concurso que foi prometido em mesa de negociação no ano passado, da educação profissional. E todos esses concursos ainda não vão ser suficientes se realmente ela quiser reorganizar a máquina administrativa a partir dos preceitos da Constituição Federal. Vocês conseguiram contato com a Secretaria de Educação para ter um retorno deles, Ivete? Nós falamos com a Secretaria de Educação no dia 2, que foi logo depois dela tomar posse, e colocamos, né, foi uma ligação por telefone, e colocamos a necessidade de uma reunião na Secretaria de Educação entre o Sintep e a secretária, e estamos no aguardo desse retorno dessa reunião, né? Também estamos fazendo a solicitação via WhatsApp e continuamos no aguardo, esperamos que realmente o governo de mudança seja realmente de mudança
e nesse sentido receba a gente ainda em janeiro para a gente fazer essas tratativas todas que dizem respeito à valorização da educação. O que o Sintep defende é o direito à educação, o direito à valorização profissional e uma educação de qualidade. E educação de qualidade significa professores concursados. Ok, Ivete Caetano, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e qualquer novidade nos atualize. Obrigado, tá? Muito obrigada, Berg, Elaine, agradecer aí todos os seus ouvintes e desejar paz e saúde. Ok, conversamos com a presidente do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Ivete Caetano.